A conversa de hoje é sobre juventude, gênero e raça. A desigualdade de renda no primeiro trimestre de 2019 chegou a patamares históricos, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Os dados mostram que as pessoas que ganham menos sofrem mais os efeitos da crise do que as que possuem renda maior. E também os mais pobres estão demorando mais para se recuperar na comparação com os mais ricos. Segundo a pesquisa, os mais ricos tiveram um aumento de 3,3% da renda acumulada e os mais pobres, queda de mais de 20%. A Oxfam fez uma pesquisa de opinião junto com o Instituto Datafolha sobre essas desigualdades. Nela, 86% creem que o progresso no Brasil está condicionado à redução dessa desigualdade. A gente consegue dar uma olhada no vídeo da Oxfam? Ainda não. A gente está preparando um videozinho que a Oxfam lançou sobre isso, mas vamos botar a conversa aqui no estúdio. Henrique já está com a gente do Instituto Poli, seja muito bem-vindo. Obrigado, bem, Thalita, Maria Amélia. É um prazer estar aqui de volta, né? O Não Sofá, é? especialmente com a Tauá também. Muito A Oxfam bom. tem sido uma parceira de muito tempo do Instituto Polis. Sim. Quando a gente fala no aprofundamento, então, das desigualdades, já que a gente está nesse momento muito crítico, quem são as pessoas mais afetadas quando falamos em juventude, gênero e raça? Quem é essa pessoa que é mais afetada com uma situação de desigualdade nesse porte? A gente tem um segmento, a gente fala que as mulheres negras, dentro desse cenário, são as mais afetadas. E se a gente for fazer um outro recorte, as jovens mulheres negras são as mais afetadas. E, curiosamente, são as mulheres negras que mais pagam tributos. Então, tem uma questão aí também desproporcional, além de elas estarem na base mesmo da pirâmide, então, são essas mulheres que estão no cuidado, estão fazendo também a economia girar. Pagam mais impostos proporcionalmente, mas são elas as mais afetadas, nos diferentes índices, né? A gente poderia falar um pouco aqui, mas se a gente vai com exceção da educação, mas se a gente for no campo do trabalho, logo a renda, que é o principal, né? Mas também no campo do trabalho, da violência, nos diferentes índices, é essa categoria das mulheres negras, especialmente das jovens mulheres negras, a mais afetada. Agora a gente chega de cara, assim, vendo qualquer índice de pesquisa, a gente chega à conclusão que a gente deve voltar ao tempo da escravidão. Ali é o começo de tudo e é uma coisa que não foi resolvida até hoje e esses índices apontam que esse ainda é o nosso grande problema, não, Henrique? Eu acho que esses dados que a pesquisa da Oxfam traz, né, de que 86% da população concorda que para o país progredir precisa enfrentar a desigualdade de renda, a gente tem que estabelecer as camadas de análise, né? Porque a desigualdade no Brasil ela não se explica só pela questão de renda. A gente sabe, pelo relatório do ano passado, também da Oxfam, que se chama País Estagnado, nós vimos que o índice, né, que mede a desigualdade social no Brasil, depois de muitos anos, ele estagnou. Daí o nome do relatório, né, que é o índice de Gini, ele parou. Então, o país não consegue mais combater a sua desigualdade e tem um fator de raça e de gênero muito forte, né? O relatório mostra, por exemplo, que a população negra no Brasil ganha, em média, metade do que a população branca ganha. E as mulheres ganham, dependendo do quartil que se utilize, do decil que se utilize, pelo menos 40% menos do que os homens. Então, a diferença de renda, ela não é simplesmente uma diferença de ingressos. Claro. Ela também tem que ser lida a partir de uma questão de gênero, de raça. E a questão do nosso passado escravocrata, você tem total razão, né? Isso explica muito de como o nosso país se constitui como sociedade, inclusive até hoje. Num contexto de crise, essa pesquisa que saiu da Fundação Getúlio Vargas mostrava que nos períodos de maior abundância de crescimento econômico, todo mundo ganhou. Os mais ricos ganharam, cresceram 5% de sua renda, os mais pobres cresceram 10%. No contexto de crise, os mais pobres pagam o preço. Os ricos não deixam de ganhar, aumentam nos seus ingressos, apesar da crise. Quer dizer, diminuiu de 5% para 3%, pouco 3%. Ganha um pouco menos, mas continua ganhando, né? Os mais ricos no Brasil sempre ganham mais, independente de contexto de crise ou de crescimento econômico. Os pobres não. Nesse momento, os pobres estão perdendo muito. E isso também tem que ser lido a partir dessa perspectiva de raça e de gênero. Os negros agora vão ganhar igual os brancos, vão demorar 70 anos para atingir esse índice. As mulheres mais ainda, né? Ou seja, eu não sei nem o que dizer diante desses números. A gente vem há tanto tempo falando nisso, todo mundo sabe que a questão é essa, e a gente chega à conclusão que o Brasil é um país racista mesmo, e como é que a gente vai ter que se virar dentro dessa circunstância?
A questão racial é como o Henrique está colocando, é um fator predominante, né? E aí, de diferentes formas que a gente for olhar. Hoje, a gente falou, anualmente a gente tem lançado relatórios sobre desigualdade, é importante dizer isso. E o nosso primeiro relatório a gente já apontou que são seis pessoas no Brasil, que são as mais ricas, que detêm riqueza de cerca de metade da população mais pobre. E nós estamos falando de 6 pessoas, são homens e são brancos. Mas quando a gente pega o fator racial, essa questão de renda ela se amplia. Ou seja, mesmo sendo pobre, uma pessoa branca pobre tem uma renda, e se essa pessoa for pobre, for negra, ela vai ter menos. A faixa média, digamos assim, né, hoje, de 2017, de uma pessoa branca, seria 2.900, 1.500 de uma pessoa negra. Mesmo se for uma pessoa rica, branca, e se for uma pessoa rica, negra, tem essa desigualdade. Então, o nosso caso aqui no Brasil é como o Henrique falou, não é só uma questão de renda. Nós temos o fator racial como algo que amplia essa situação que a gente vivencia, né? O Brasil hoje é o 9º país mais desigual no mundo. Esse ranking mostra que a gente está numa situação que não é só uma problemática, a gente está numa situação mesmo extrema. Não tem como a gente ter mudança no país, não tem como a gente falar em desenvolvimento se a gente não fizer uma reflexão e buscar enfrentar essa situação alarmante que é a desigualdade, né? Isso eu acho que tem um fator assim muito trazer para a vida concreta das pessoas o que isso significa, né? Hoje saiu num jornal de circulação nacional que 1/5 da população brasileira hoje já voltou a cozinhar com carvão e com lenha. Porque o gás é mais caro, porque a crise, o desemprego é maior. Temos que falar também que todas essas reformas estruturais, trabalhista, previdenciária que está por vir, quem são as pessoas que vão ser afetadas, né? Então, há um empobrecimento maior da população, e isso, em termos concretos, significa isso, não ter dinheiro para pagar o gás de cozinha, né? 20% da nossa população já está dependendo de lenha e de carvão para cozinhar. Como você disse, estamos regredindo 100 anos atrás. Sim, sem dúvida. Agora, a maior parte, dentro dessa pesquisa da Oxfam, 77% concordam que o aumento de impostos de pessoas muito ricas seria para financiar políticas sociais. Todo mundo sabe que o segredo é esse, né? Quem tem mais, paga mais, isso seria o mais justo. E a gente está muito distante de conseguir isso? Pelo contrário, né? Os pobres seguem pagando a conta. Essa é uma pesquisa que a gente fez para poder discutir como é que está o imaginário, como as pessoas veem, porque a maioria das pessoas não tem noção da situação que a gente está, né? Se a gente tem uma média de salário mínimo de 1.006, sendo que a maior parte da população ganha muito menos do que isso, e a gente tem salários na faixa de 100 mil, o que isso significa na prática? Isso significa que essas pessoas que ganham mais, elas não só têm uma renda maior, elas definem também as políticas, porque elas têm mais poder. É isso que está em jogo. Ter menos dinheiro, ter uma situação de desigualdade, faz com que você tenha menos condições de oportunidade, de acesso, e que você também não tenha representatividade, que seria um outro tema para a gente discutir aqui, né? Sim. Eu acho que isso, inclusive, mostra um pouco essa dissociação do discurso entre a classe política em Brasília, inclusive a ideologia, não é, do governo federal hoje, de privatização, de educação, de saúde, de vários setores que são serviços públicos essenciais, dos programas os desmontes dos programas sociais, e a percepção que esse estudo que a Oxfam fez, Nós e as Desigualdades, mostram. Mais de 70% das pessoas entrevistadas são plenamente favoráveis à educação pública, gratuita e universal. E a mesma coisa para a saúde. Então, essa ideia de que o serviço público não é bom e, por isso, temos que privatizar tudo, e isso será melhor para uma construção de futuro, de país, não é o que a população escolheu, né? Mas, como a Tauá disse, há uma dissociação, um abismo tão grande entre a classe política, que consegue acessar esses espaços de poder, e a população, de fato, que nós criamos dois discursos completamente dissonantes, né, entre o que se vende em Brasília e o que a população demonstra que é o seu desejo real. Somos um país esquizofrênico nesse momento. Maluco, né? Completamente. Vamos dar uma olhada no vídeo da Oxfam sobre desigualdades. Vamos ver. Desigualdade, para mim, chama-se injustiça. Eu não tenho o mesmo acesso, né, às coisas que as classes mais altas
teriam. Para mim, pessoas que não têm amor a ninguém. Algo que limita as pessoas. O povo, falando dos pretos, falando judiando o povo. Uma camada da sociedade tem muito e a maioria não tem nada. É quando as pessoas se acham diferente uma das outras. Você não ajudar o próximo, você pisar em outras pessoas. Eu, quando vou arrumar emprego mesmo, que eu vou entregar um currículo, a pessoa fala que não vai aceitar. Afeta o tempo todo. Eu pego o metrô, eu venho trabalhar todo dia de manhã. Tem pessoas que não precisam fazer isso. Eu acho que atrapalha no nosso destino final, que é tentar ser feliz, mesmo que seja um pouquinho por dia. Toda vez que eu vejo um tratamento desigual, eu realmente me choco muito. Então, as pessoas te olham menosprezando por você ser negra, por você ser nordestina. Então, acredito que muito nessa situação mesmo. Limita muito, 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 muito. O negro ganha menos, a mulher negra tem menos oportunidade de emprego. Afeta bastante as nossas oportunidades e o nosso dia a dia. Não só o negro, mas como eu falei, indígenas, as pessoas que vêm de fora, que buscam uma oportunidade. Na cabeça de quem acolhe o racismo, não de quem joga. Eu acho que não, que tem mulher mais autoridade que os homens, né? Na sociedade, como tem na política, né? O machismo realmente deixa a mulher limitada. Homens ganham mais, eles têm mais chance de crescer. Tem hora até que desanima, mas faz parte, você tem que enfrentar e dar a volta por cima. Nós não queremos privilégios, e sim igualdade, ser tratada como igual, seja no âmbito de trabalho, na rua, o respeito de poder sair com a roupa que a gente quer, de poder se posicionar, de ter a nossa voz, de ser ouvida em primeiro lugar. Olha aqui, a concentração de renda é uma das mais desiguais do mundo, falando do Brasil. Os nossos ricos são mais ricos que os de outros lugares, inclusive na comparação com países desenvolvidos. É uma tragédia. É uma tragédia. E também essa questão desses outros países priorizarem a educação, a saúde, por exemplo. Só pegando o mote um pouco do que o Henrique falou antes. O que faz com que esses países também sejam mais ricos? É esse enfrentamento de um lado da desigualdade, que aqui o nosso patamar é muito maior do que outros países. Eu tinha falado no início, nós somos o 9º país mais desigual no mundo. O país mais desigual no mundo hoje, nesse mesmo ranking, é a África do Sul. Mas se a gente for comparar a renda dos super ricos aqui com os outros países, existe um abismo ainda maior. A gente tem, é isso que a gente falou, né? Uma faixa de salário mínimo de 1.006, que é bom dizer, não é a realidade de boa parte. A gente tem uma parcela grande da população que ganha menos que um salário mínimo e nós temos salários de R$100 mil. Nós temos pessoas que vão para a escola na segunda-feira de helicóptero, porque estão voltando do final de semana na praia, e aí a gente tem pessoas que vão levar 3 horas num transporte público, numa mesma cidade. Então, quais são as oportunidades, quais são os privilégios que estão colocados numa mesma realidade para as diferentes pessoas? É disso que a gente está falando. E a partir desse vídeo que a gente viu sobre esses conceitos de desigualdade, como vocês enxergam os ataques a políticas, por exemplo, como a de cotas raciais, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, que tentam equiparar, de certa forma, os direitos. E numa sociedade que tem muito impregnado esse discurso da meritocracia, que também não é interessante para ninguém. Eu queria saber como vocês enxergam isso. Eu acho que não sai do mesmo poço. Exatamente, não é? A meritocracia que é um pouco, como a gente diz, é um pouco uma solução color blindness, né? Porque não importa a cor da pele, se eu me esforçar, eu chego lá. Num país estruturalmente racista como o Brasil, propor soluções que não consideram essa desigualdade, ela só reforça ainda mais a estrutura desigual. Exatamente. Então, acho que isso é uma coisa para se dizer. Outra que também foi pesquisado, né, pela Oxfam, qual é a percepção da população sobre o aspecto da meritocracia. Então foi perguntado se as pessoas achavam que um pobre que trabalha e se esforça e trabalha muito, ele teria possibilidade de melhorar de vida. Mais da metade das pessoas disseram que não, que discordam. Que não é o esforço do trabalho, 58% disseram, achamos que não, porque se ele for pobre, se for negro, não adianta trabalhar muito. E metade, 51%, se eu não me engano, também disse que discordava em relação à criança pobre que estuda. Assim, o esforço, quer dizer, ainda a população é muito dividida. A nossa população ainda crê muito na possibilidade do estudo, da criança como um investimento, né, na educação da criança, como aquilo, uma possibilidade de
de melhorar de vida. O que, de certa forma, também faz parte do ideário que nós construímos entre movimentos sociais no Brasil, uma aposta na educação. E, de fato, muitos estudos revelam que política pública de qualidade gratuita de educação e saúde, junto com a política de salário mínimo, aumento real de salário mínimo, são as mais efetivas para a redução da desigualdade. Muito mais do que programas sociais de transferência de renda, que são igualmente importantes, mas que acesso à educação de qualidade pública e gratuita, acesso à saúde de qualidade pública e gratuita e um salário mínimo adequado, são muito mais efetivas. Então, a política de cotas ela é fundamental para proporcionar que essa população tenha acesso à educação de qualidade, e isso sim é que combateria a desigualdade no Brasil. Sim. Tem uma cantora chamada Bia Ferreira que fez uma música chamada Cota Não É Esmola. Eu acho que todo mundo deveria ouvir para entender melhor a nossa situação, não é? Eu acho assim que, independente, não é, do que se defende ideologicamente ou não, existem dados muito concretos, muito sérios, que mostram a importância de uma política de cotas, não só em relação à renda, mas uma política de cotas raciais, para o enfrentamento da desigualdade, para o progresso nacional, para o desenvolvimento de pesquisas. Essa população que ingressou na universidade nos últimos anos trouxe uma outra forma de pensar, uma outra necessidade para a universidade brasileira. Isso foi extremamente positivo. A gente não tem nenhum dado que desmereça uma política de cotas com a experiência pequena e recente que a gente tem no Brasil. Nós entendemos que uma política como de cotas é fundamental. Mas o que revela isso? Revela que tem uma parcela que nega que existe racismo. A gente tem que reconhecer primeiro que isso existe por conta do nosso legado escravocrata, mas existe porque tem uma questão institucional mesmo. É fato que uma pessoa numa mesma condição que outra, pela cor da pele, ela vai ter um tratamento diferente, ela vai ter condições de acesso diferentes. Se a gente colocar isso no dia a dia, é o que eu falei, eu fiz um exemplo de bairro, né? Se a gente está em Higienópolis, a gente está numa determinada classe social, tem uma qualidade de estudos, Então, como é para a pessoa que vai estar no Mboimirim, que é um jovem negro, que tem toda uma dificuldade para poder completar esses estudos, vai ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E tem uma questão da cor da pele. A cor da pele, sim, determina os espaços. É só a gente olhar as chefias das grandes multinacionais, é só a gente olhar o nosso parlamento, quantas pessoas negras a gente vê nesses espaços. Essa é uma questão também, digamos, que demonstra visualmente na televisão também o que é o racismo que está institucionalizado. Não é só uma questão de imaginário. Isso é o que está no cotidiano mesmo nosso, social e político, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.